Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos, como eu disse há 3 semanas atrás, se eu não me engano, nós vamos intercalar esse ano um capítulo de Salmos e um capítulo do livro A Igreja com Propósito. Então nós vamos tanto estudar o livro A Igreja com Propósito, como iremos dar continuidade ao livro de Salmos. Semana passada nós terminamos o capítulo 1 do livro e hoje estamos retomando o capítulo 19 de Salmos. Então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Salmo 19, deixá-la aberta. Vamos hoje começar a meditar o capítulo 19 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 19. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Salmo 19, meus irmãos. O que nós precisamos aprender desse salmo? Olha só. Este salmo é constituído de duas partes claramente distintas pelos seus temas. Primeira parte, versículos de 1 a 6, é um hino à glória de Deus manifestado na criação. Se você andar um pouquinho, vire aí a página da sua Bíblia, chegue aí, por favor, no Salmo 24. Salmo 24. Nós temos alguns livros da Bíblia, ou alguns capítulos, principalmente de Salmos, que falam da exultação da criação de Deus. E por quê? Quando nós estudamos teologia, a gente aprende que Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela ao coração do homem, falando ao coração do homem, e Deus se revela por meio da sua criação. Então, olha só, nós lemos do versículo de 1 ao 6, que está falando o quê? Da glória de Deus manifesta na sua criação. Vamos lá no Salmo 24. Olha só o que diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence o quê? A terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habita. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, o que nós estamos entendendo? A soberania de Deus. Pastor, como é que eu vejo a soberania de Deus nisso? O mundo tem um governador. O que significa esse governador? Um único dirigente de todas as coisas, ou que tudo está em suas mãos. Então o Salmo 19, ele se linka com o Salmo 24, falando o quê? Que tudo aquilo que está voltado em relação à criação é manifestação da glória de Deus. Aí quando a gente está falando sobre isso, aí vem, né? A teoria criacionista e a teoria
evolutiva ou evolucionista. Tá? Cabe todas as duas definições. O que diz uma, que diz outra? Criacionista. Todas as coisas foram criadas por Deus. Aí entra a ciência e vem com a teoria da evolução, que começa lá atrás, com a explosão, Big Bang, e vai. É uma discussão, meus irmãos, e aí nós temos que ter clareza nas coisas. Para a ciência dificilmente vai aceitar de que Deus criou todas as coisas. Qualquer cientista, ele quer, porque a base da ciência é o que é? Você provar e comprovar o experimento. Quem é que consegue comprovar aquilo que Deus criou? Então, para a ciência, ela nunca aceita isso. Por isso que aí eles começam a defender o outro lado, que é o lado da evolução. Mas aí você começa a pensar. Diz que o homem descende do macaco. Bem, se o homem descende do macaco, é a teoria da evolução, porque em certo sentido, a teoria da evolução existe. Nós também não podemos desacreditar totalmente da teoria da evolução. Existe. Você pega os primatas lá, você pega o mamute. Quando você olha um mamute, não é um elefante em dimensões maiores? Agora, por que aquela pelagem do mamute é maior que do elefante? Ele vivia numa era glacial. A pelagem dele tinha que ser maior, porque ele tinha que suportar o frio, e a pelagem dele tanto servia para proteger do frio, quanto proteger do calor. Porque durante o dia era extremamente quente e à noite extremamente fria. Então, por isso que a pelagem dele era mais grossa. Aí você vê, tem necessidade hoje do elefante ter aquela pelagem? Não tem. Pastor, e por que aquele chifre, né? Ele não caçava, ele não tinha que comer e ele não tinha que se defender. Ele se defendia com o quê? Com o chifre. Se você olhar, o chifre do elefante moderno é pequenininho. Ele tem, mas ele é pequeno. Por quê? Porque ele não utiliza. A mesma coisa. Todos nós temos o dente canino. Aqueles lá atrás. Para que servem aqueles dentes lá? Para quê? Só para doer. Só para dar cara e a gente ter que arrancar para fazer canal. Hoje em dia, para nós, não serve de nada. Mas ele tinha uma utilidade lá atrás. O homem sapiens, ele tinha uma utilidade. Por quê? Existia forno, micro-ondas. Então, quando você pega uma carne, e ela não é macia, você assa a carne fica dura, não fica? Eles usavam o quê? Os caninos. É a mesma função que tem hoje os caninos do cachorro. Então, a evolução, nesse sentido, ela existe. Se você pega, por exemplo, a girafa, lá da pré-história, o pescoço era maior. Por que, pastor Cláudio, o pescoço era maior? Porque as árvores eram maiores. À medida que as árvores foram ficando mais baixas, o organismo vai se ajustando para quê? Para se adequar. Você pega os homens nordestinos. O mais peludo dos homens nordestinos não chega a ser tão peludo quanto os homens do Rio Grande do Sul. Por quê? Aqui faz mais calor do que lá, né? Então lá, a roupagem natural do ser humano tem que ser mais densa. Então, a evolução, ela existe em certo sentido. Agora, o que não existe é a evolução de espécie para espécie. Por quê? Porque se o homem descende do macaco, hoje em dia, não existiria mais macaco. Não é o mamute? Quem é que encontra mamute hoje em dia? Vai no zoológico ali e tem um mamute. Não tem. Porque evoluiu, não tem mais a necessidade de existir um mamute. Porque hoje tem o primo distante lá, o elefante. A mesma coisa aconteceria com o macaco. Essa teoria, ela ganhou força, principalmente porque quando começou a se comprovar que o mamute passou por um processo evolutivo e aí vem toda essa nova espécie que são primos distantes para o elefante. A mesma coisa acontece com peixes. E aí vai. Só que quando chegou no homem, aí, pá,
Mas e agora? Como comprovar? Aí tem uma série de teorias tentando comprovar, mas de uma maneira simples. Se existia a evolução da espécie, macaco não podia existir mais. E ainda tem muito por aí, né? Aí o pessoal fala assim, mas pastor Clóvis, e aqueles que parecem com o ser humano? Tem um filme, acho que é Planeta dos Macacos, se eu não me engano, e o último que saiu, o macaco até falava, né? O macaco fez uma revolução. Só em filme acontece isso, meus irmãos. Tá? Não fique pensando que humanamente, pastor, mas vai se evoluir racionalmente a ponto de fazer uma. Não, meus irmãos, isso é dado ao homem. Só o homem sapiens tem essa capacidade de concatenar os seus pensamentos e colocá-los em ordem. O tanto que o que difere uma pessoa normal para uma pessoa que é doida é só uma coisa. Os normais conseguem colocar as ideias em ordem. O louco não consegue. É só isso. Por isso que todo normal tem o perigo de ficar doido. Só por causa disso. E não fique pensando que a distância é muito grande, não, meus irmãos. Pode ver, tem pessoas que quando ficam muito nervosas, não perdem o tino. Aí depois que acaba, meu Deus, o que eu fiz? Mas já fez a besteira. Ali são momentos de loucura. Por quê? Porque o estado de normalidade para o estado de anormalidade é muito juntinho, é muito perto uma coisa de outra. Ok? Então, tem essa teoria, ela, em certo sentido, ela existe, mas não na sua totalidade. O próprio Darwin, que fez, né, foi o primeiro a escrever, e aí nós temos que entender uma coisa. Quando Darwin escreveu a primeira versão da teoria da evolução, ele estava fazendo um experimento. Só que aí, você em revistas científicas, você faz uma tese, faz o experimento e lança essa tese. Quando lançou a tese, isso se avolumou. No final da vida, ele foi estudando. Ele mesmo tem outros escritos, e isso não é divulgado, porque a ciência não vai divulgar isso nunca, falando que a parte não existe a evolução entre espécies. Pode existir a evolução, ela característica dentro de um processo de normalidade. É o caso dos animais mais antigos, que são parentes distantes, mas estão todas dentro da mesma espécie. Mas de espécie para espécie, não tem. Quando você pega alguns tipos de peixes, né? E aí, quando você vê, principalmente em museus que tem dinossauros e tudo mais, você pega alguns peixes que alguns lembram o formato de tubarão, outros lembram o formato de baleia. O que é isso? São da mesma espécie. Mas com o processo evolutivo, vai se adequando à realidade de hoje. E aí, se o mundo da época ele oscilava entre muito quente e muito frio, quando chega a uma normalidade de temperatura, algumas coisas que tinham necessidade de existir não tem necessidade mais, mas tem a necessidade de surgirem outras coisas que antes não se existia. Então, temos que entender que a teoria da evolução não é toda errada, mas ela não existe uma evolução de espécie e uma espécie para outra espécie. E se existisse, estamos trabalhando com se existisse, já teria uma outra característica ou uma outra espécie de seres humanos. Aí agora vamos pegar aí em desenhos animados, em filmes, né? O que são os X-Men, por exemplo? Mutantes. O que é mutante? É uma evolução do ser humano normal para um ser humano que tem asa, outro consegue passar por parede. Esse da parede eu fico pensando, né? Como é que uma matéria corpórea vai conseguir passar por uma parede, meus irmãos? É só coisa de filme. É só coisa de filme. É só filme, né? Porque se você tentar passar pela parede, você vai se arrebentar todinho, a parede fica lá e tu fica arrebentado. Aí vai chamar o SAMU para te socorrer. Mas em filme isso acontece. Mas o que é isso? Frankenstein, o que é isso? Tudo isso são ensaios tentando
Ah, não, olha, o ser humano não evoluiu, meus irmãos. As características podem se adequar de acordo com a região que mora, mas evolução não tem evolução, ok? De espécie. Então, se tivesse evolução, o macaco não existiria mais e já existiria uma outra característica de homens sapiens, ok? Então, a Bíblia defende o quê? O fator da criação. Pastor, e aonde nós podemos nos firmar isso? Vai lá no início da Bíblia. Vamos lá para Gênesis. Gênesis. E aí eu quero dar uma explicação, porque muita gente fica confuso no livro de Gênesis. Que é isso, pastor Cláudio? Confuso, fica confuso, e eu vou explicar o porquê. Gênesis 1, 1. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é o criador de todas as coisas? Então Deus cria os céus e a terra. Aí o 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Aí no versículo 3 diz que haja luz e houve luz. No 4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Aí depois fez separação entre dia e noite. Aí fez, criou o firmamento, a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima. Aí cria o homem. Deus criou todas as coisas. Pastor Cláudio, porque o senhor disse que em Gênesis muitas vezes tem confusão. Capítulo 1 e capítulo 2 vai falando de toda a formação, não é isso? Aí quando chega, no capítulo 1, quando chega no capítulo 2 e no capítulo 3, aí, lá, diz assim, houve luz. Aí no 3 fala assim, Deus falando, e haja luz. Mas já não houve luz no capítulo 1. Como é que no 3 tem luz de novo? Capítulos 1 e 2 de Gênesis é um resumão de toda a criação de Deus, que aí Deus começa a detalhar no capítulo 3. Por isso que 1 e 2 fala da criação da luz, fala da formação do homem, fala da formação da mulher, e no 3 parece que é uma repetição. Ou está repetindo, ou será que não? Que Adão tinha duas mulheres. Não, meus irmãos. É porque o capítulo 1 e 2 é como se fosse um grande resumo. Deus falando tan, 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 tan. Então ele explica tudo e fala assim: agora eu estou executando, agora eu estou executando, agora eu estou executando. Aí a partir do capítulo 3 é toda a execução de todo esse projeto da criação de Deus que ele explicitou nos capítulos 1 e 2. Clareou ou confundiu? Eu estou parando aqui porque, meus irmãos, parece brincadeira, mas que a gente escuta de dúvida nesses capítulos 1, 2 e 3, tá aqui eu e Ivanildo, o Ivanildo também é professor de seminário, e o pessoal fala, mas pastor, já não criou a luz aqui? E como é que cria a luz de novo aqui? É porque no início, Deus está dando... Quando você compra um livro, o que é o prefácio do livro? Aí o pessoal fala assim, eu não leio o prefácio do livro, eu já entro logo no capítulo 1. O que é o prefácio de um livro? É o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Ok? Então Deus faz um resumão, e aí depois ele começa a explicar toda a ação dele como um Deus criador. Tá bom? Amém? Então, seguindo. Essa é a primeira parte. Segunda parte, celebra a perfeição da lei revelada por Deus ao seu povo Israel, versículos de 7 a 11. E termina com uma oração de humildade e confiança, versículos 12 a 14. O que eu quero destacar na segunda parte? Veja, Deus fala da criação e depois, versículo 7 aqui, ele fala da palavra, da importância da palavra. Olha como é interessante. Salmo capítulo 1 diz o quê? Bem-aventurado. Hã? Hã? Os irmãos, quem está acordado, diga amém. Salmo 1, quem já ouviu falar em Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Dá uma coladinha aí, abre aí o Salmo 1. Hã? Aí, Sinácia. Hã? Continua. Lê o 2 também.
Tá vendo, meus irmãos? Olha, Salmo 1 está falando a respeito da lei. E essa lei, pastor, essa lei é a mesma lei lá de Êxodo 20, que foi estabelecido os 10 mandamentos? É. Deus vai trabalhando em todo, olha, ele estabelece a lei lá em Êxodo 20, e aí ele vem trabalhando, ele vem inculcando na cabeça do povo a importância da sua lei que foi revelada ao homem. Então aí tem Salmo 1, tem Salmo 19, 119, tem um bocado de salmo que fala dessa importância. Por que que Deus quer nos ensinar isso, meus irmãos? A nossa regra de fé e prática, qual é? Qual é a nossa regra de fé e prática? Bíblia. Eita, pastor, se é regra de fé e prática, a Bíblia vai servir de nós para o quê? Nortear o nosso comportamento como cristão na terra. Porque o salmista diz antes, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu medito de dia e de noite. Porque quando ele assume que é importante, que a meditação na palavra de Deus é importante para a sua vida, é que todos os seus procedimentos depois serão dirigidos por quê? Pela palavra do Senhor. Então, os irmãos percebam, e assim, todos nós sempre falamos, qualquer líder, qualquer pastor, a importância de se ler a Bíblia e de se orar. Aparentemente, o que é mais fácil, ler Bíblia e orar? Aparentemente. Ler Bíblia? Quantos concordam com o diácono Manassés? Ler Bíblia e orar? Quem concorda com o diácono Manassés, levanta a mão, bem assim, bem alto assim. Ok, pode baixar. Agora, quem acha mais fácil orar, levanta a mão. E se eu falar que nenhum dos dois são fáceis? Não é? Gilson? Ah, gostei disso. Vamos lá no Salmo 1, versículo 2. Antes, o meu prazer está onde? E na sua lei eu faço o quê? Eu repita essa palavra, por favor. Faz o quê? Ah, lembra de Filipe e Eunuco lá ele na Bíblia? Está entendendo? Não, não estou entendendo nada. Eunuco não, o Eunuco, né? Tá entendendo? Eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Tá assim, muito crente, né? Não estou entendendo nada. O que eu preciso fazer para entender a leitura da palavra do Senhor? Primeiro, orar. Você vai ler a Bíblia. Antes de começar a ler a Bíblia, ore. Senhor, me dê o entendimento do que eu estou lendo. Teologicamente, né, diácono Ivanildo? Senhor, nos conceda a iluminação do texto. Porque o texto já foi revelado. A palavra já está revelada. Ela já foi escrita. Então, o que nós precisamos? Do entendimento. E aí o Espírito Santo é quem nos dá a iluminação do texto. Então, primeiro ponto, orar. Segundo ponto importante, eu já orei. Pastor, eu orei, mas eu leio e continuo não entendendo nada. Quem conhece esse aparelhinho aqui? Qual é o nome dele? Tem uma coisinha dentro desse aparelhinho aqui que se chama pesquisa ou busca. Onde é que é? Pesquisa ou busca? Ah, rapaz, o pessoal sabe que é Google.
Você está lendo, aí geralmente o que a gente faz? Tem uma palavra que a gente não entende. Eu não vou ler mais não sei o que é isso. Né? Lá atrás, Diácono Anassés, quando tinha Google, sabe o que o pastor Cláudio fazia? Ao lado da Bíblia. Na pasta que eu andava, não faltava a Bíblia e nem faltava dicionário. Tem a chave bíblica, são recursos. São recursos. Aí muitas vezes a pessoa tem uma Bíblia de estudo, um canhão, a Bíblia de estudo. Lê o texto, eu não estou entendendo nada. Muitas vezes lê lá o comentário, vai ajudar tanto. Por que o pastor Cláudio está dizendo isso? Porque, meus irmãos, muitas vezes, o que nos trava na leitura da palavra é porque você lê o texto e realmente existem textos bíblicos que são difíceis de interpretação. Mas se é difícil, aí você pega, por exemplo, uma versão mais antiga, que é difícil de entendimento, pega uma mais nova, pega uma tradução na linguagem de hoje, pega uma tradução, nova versão internacional. Pastor, mas como é que... Meus irmãos, tem aplicativos de Bíblia, N, colocar lá assim, aplicativos de Bíblia, vai aparecer um tanto. Todos eles têm, no mínimo, 20 versões dentro desse aplicativo. Aí você pode escolher. Aí se não está entendendo, pega e coloca lá, linguagem de hoje. Vai ter o texto. Aí você lê na linguagem de hoje. Ou coloca nova versão internacional, lê na nova versão internacional. Por quê? Porque aí, ó a cabecinha trabalhando, vai começar a ter um entendimento do texto. Isso é meditar na palavra. Teve um período que eu já desde muito tempo estabeleci. Se eu oro 30 minutos, eu vou ler Bíblia 30 minutos. Se eu oro 1 hora, eu vou ler Bíblia 1 hora. Em 1 hora, se você pegar alguns textos, dá para você ler mais ou menos 10 capítulos da Bíblia. Você começa a ler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ótimo. Aí você vai falar assim, entendi o que dos 10? Aí você simplesmente leu. Deus está nos chamando para meditarmos na palavra do Senhor. Então, por exemplo, hoje em dia, em 1 hora de leitura, eu leio 2, no máximo 3 capítulos. Mas o tanto de observação que você vai extraindo daquele texto é gigantesca. E tem muitas palavras que eu não conheço. Tem muitas palavras que eu não conheço. Aí você pega o dicionário, aí pega. Tem alguns que não gostam, né? Eu sou dos que gostam. Minha Bíblia é toda marcada. Se tem uma palavra que eu não conheço, eu coloco a palavra ali, coloco significado. Tá. Por quê? Porque a próxima vez que eu pegar o texto, eu vou saber o significado daquela palavra que ela ali. Então já não preciso ler como está no texto, já leio no significado que eu vou entender. A interpretação do texto, eu vou começar a entender o que a palavra diz. Isso é meditar. Veja que no Salmo 19, quando eu parto para a segunda parte do capítulo 19 de Salmos, o que o salmista está dizendo para nós? Olha, medite na palavra. A palavra que foi revelada é para o nosso crescimento. Então, estabeleça um propósito na sua vida de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas eu já li e não entendi nada. Então, vamos lá. Terceira dica. Então, olha. Primeiro, orar. Segunda, use ferramentas que vai te ajudar na interpretação. Terceiro, comece pelos livros de mais fácil compreensão. Nunca leu a Bíblia? Não vai começar a ler por Apocalipse. Não vai entender nada. Não vai ler Levítico ou Crônicas. Fulano, Beltrano e morreu. É. São 7 capítulos, só disso daí. Tem lições lá? Tem. Mas se você nunca leu, se pegar um texto desse, você não vai conseguir ler. Começa lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Vai para Atos. Chega em Romanos. Quando chegar em Romanos, já vai começar a ter um pouquinho de dificuldade. Aí o que você vai fazer no livro de Romanos? Toda a Bíblia, todo mundo está com a Bíblia aberta aí?
Se você olhar no rodapé, tem assim, uma letrinha A e uns versículos do lado. Isso são textos ou versículos correlacionados. Exatamente isso daí, Diácono Justino. Rodapé. Quando você leu lá, tiver uma letrinha A, dá uma paradinha e vai nesse outro texto. Porque vai te ajudar a entender o que o texto ali está dizendo. Por isso a pergunta de Filipe Eunuco: entendes o que lês? E o Senhor está perguntando isso para a igreja hoje: entendes o que lês? Então Deus está nos chamando hoje, não simplesmente para sermos leitores da palavra, mas meditarmos na palavra. E aí, à medida que eu começo a fazer isso, começa a gerar estímulo de leitura pela palavra. Então, lê os evangelhos, Atos, Romanos. Venceu, chegou até Romanos, o que você faz? Vai lá para o livro de Salmos. Por quê? É literário, né? Então você vai ter facilidade de compreensão. Acabou o livro de Salmos, vai para Provérbios. Então, você já vai estar você já vai entender os evangelhos, você vai entender o início da história da igreja em Atos, você vai entender sobre doutrinas da igreja, Romanos, e você vai fazer a ponte lá no Velho Testamento, com o livro de Salmos e Provérbios. Quando você vencer essa etapa, você vai perceber que o entendimento da palavra vai melhorar e vai melhorar bastante. Aí você começa outros livros. Aí começa lá em Gênesis, aí vai para Êxodo. Você pode intercalar, leia um do Velho Testamento e leia um do Novo Testamento. Mas a importância, por quê, meus irmãos? Essa lei revelada aqui, ela serve de base para a nossa conduta cristã na terra. A igreja sofre muito, porque os participantes da igreja muitas vezes não conhecem a palavra do Senhor. E Deus está nos chamando, está nos convocando, para não sermos só leitores da palavra, mas para que passemos a meditar diariamente na palavra do Senhor. Seguindo, você algumas vezes ouviu um trovão falar a respeito de Deus? Você alguma vez viu alguma característica divina revelada em uma borboleta flutuante? Para o salmista, não era necessário olhar para o seu pergaminho para aprender sobre Deus. Ele podia olhar para o céu e ouvir um sermão a respeito do seu a respeito do poder do seu Deus Criador. Quem gosta de ouvir a cigarra cantando, levanta a mão. É chato, né? E o grilo? Qual é o pior, cigarro ou grilo? E se eu falar que eles foram criados para isso? Aquele último canto da cigarra é a exaltação dela a Deus, que depois daquele canto lá, ela canta, canta, canta e ela explode. O grilo, a forma dele adorar o seu Criador é no cri, cri, cri. Nos incomoda, mas está louvando o Senhor. Cachorro quando late, o que ele está fazendo? O gato quando mia. É, miséria. Olha, meus irmãos, isso é tão sério. Eu me lembro que uma vez tinha tido, tinha tido montagem de estoque. Quem já trabalhou em loja sabe que a coisa pior do mundo é a tal da contagem de estoque.
E o fechamento da contagem, quem fazia era eu. Então, tinha a contagem de estoque, tinha todos os relatórios, fazia o fechamento dos relatórios com as equipes. Eu dispensava as equipes. Por quê? Porque para você fazer o relatório final, a análise daquilo ali, você tem que ter silêncio. E se tem muita gente, começa a conversação, e aí te atrapalha. Eu dispensava todo mundo e ficava lá. Quando eu comecei a fazer a análise, começou um grilo. Meus irmãos, quem disse que eu conseguia me concentrar? Aí eu parei, falei assim, Senhor, o Senhor criou o grilo, e o Senhor me colocou nesse emprego. O Senhor sabe que eu preciso fechar esse relatório, mas o grilo está te louvando, Senhor. Então, meu Deus, tenha misericórdia de mim, faça que o grilo se cale, para eu acabar esse relatório. Eu acabei de orar, meus irmãos. O grilo se calou. Eu demorei 30 minutos para fechar o relatório. Eu fechei o relatório. Quando eu mandei o relatório para São Paulo, quem voltou a cantar? É a criação do Senhor, meus irmãos. É a criação do Senhor. O que Deus quer nos ensinar com isso? Veja isso que Regina falou, né? E realmente, quando tem muito sapo, parece que eles vão se comunicando. E é exatamente desse jeito. Oi, 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 oi. E aí fica. E à noite, se tiver, olha, se tiver uma luz perto, eles se juntam assim um bocado. E fica nessa conversação entre eles. É. Aí o que acontece? Para nós, isso nos irrita? Irrita. Mas é a forma deles estarem louvando e adorando o nome do Senhor. Então nós também somos criação do Senhor. A nossa forma de expressar louvor é o quê? Cantando. Pastor, será que o nosso cântico irrita eles? Creio que não. Mas o deles nos irrita por quê? Por que nós ficamos irritados? Porque nós não estamos entendendo que eles estão louvando o Senhor. É. Mas quer ver como é interessante? Quer ver como é interessante? Quando você vai para uma reunião e tem pessoas estrangeiras nessa reunião. Se ele está falando coisa que você não entende, você sai de pé. E gera uma irritação. Você fala, puxa vida, está falando. A primeira coisa da nossa cabeça, já fica encabulado, né? Será que está falando alguma coisa de mim? É ou não é desse jeito? Aí a gente se afasta, porque a gente não sabe o que eles estão dizendo. Por isso que quando o cachorro está latindo demais, irrita, o gato está miando demais, irrita, né? O sapo está lá. Né? É por isso. Mas é a forma deles adorarem ao seu Criador. Então, quando nós passamos a entender essas coisas, a nossa visão muda. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: Ah, mas você está dizendo isso daí? Mas e quando tem a enchente? Quem mandou a água foi Deus. É verdade, quem manda a água foi Deus. A chuva é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Quem mandou o ser humano construir, pavimentar as ruas tudinho? O problema quando chove muito é porque a água não tem para onde ir. Aí ela faz o quê? Tá aí, tá aí. Veja o tanto de mangue que tinha. Aqui, Ponto dos Cavalos é quase uma ilha, né? Tá percebendo isso? Ponto dos Cavalos é quase uma ilha. Ela é cercada de rio, Ponto dos Carvalhos. Já repararam isso? Quando eu cheguei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a Assembleia de Deus do Porto do Barco. Falei, Porto do Barco? Como Porto do Barco? Não, essa parte aqui é conhecida como Porto do Barco. Falei, por quê? Aí me levaram lá no rio. Aí eu falei, então é Porto do Barco, porque certamente, antigamente, barquinhos paravam ali. E a margem era maior, até barco maior devia parar ali. Porto do Barco. Aí você pega a ponte lá, como é a ponte que caiu? Da Junqueira. Não tem outro rio que passa lá? Aí você pega lá perto da destilaria. É o mesmo rio. Aí você pega ali onde estão construindo um bocado de galpão ali, que quando chove não pode chover muito, porque a água sobe ali. Perceberam? Quando os Carvalhos é cercado de rio, meus irmãos. É quase uma ilha.
Aí. É. Terminação de milho. Isso. Acabou. É. Por quê, meus irmãos? Porque à medida que você coloca a pavimentação, a água, o asfalto não deixa a água penetrar na terra. Aí ela sobe. Opa, então a culpa está na chuva? Está na urbanização. Mas para o homem que não entende Deus, vai pensar, é de culpa quem? Deus. Claro que assusta. Por exemplo, o que aconteceu em Petrópolis? Assustador aquilo ali. Mas quem é que construiu as casas no pé do monte? Aí você vai tirando a vegetação que faz o filtro da água. Aí quando chove, fica só o barro. Aí a água vai cavando. Aí vem. A culpa é de Deus, a urbanização. Então, os irmãos percebem que a criação de Deus é perfeita. Veja a cadeia alimentar. Alguém come rato? Pelo menos no Brasil não, né? Na Índia lá tem gente que come rato assado. Aqui não. Quem é que se alimenta de rato? Gato. E quem se alimenta de gato? Cachorro. É. É. É porque os cachorros hoje em dia, como tem comida, ele não precisa caçar. É. Come. Coloque um pitbull perto de um gato. Destroça o gato. Destroça o gato. Porque é natural. É a cadeia alimentar, meus irmãos. É a cadeia alimentar. Então, com a urbanização, como tem, por exemplo, a gente tira, sobrou comida, você coloca no lixo, coloca no saquinho. O cachorro vai aonde? É mais fácil ele furar o saco ou caçar o gato? Caçar o gato é mais fácil que eu furar o saco do lixo? Ele mete o dente e a pata no saco do lixo e come a comida lá e deixa o gato lá. Quase chama, vem pra cá, vamos comer junto, tem muita comida aqui, a gente come junto. Isso é urbanização. Mas a ordem natural da cadeia alimentar é desse jeito. Quem estragou a cadeia alimentar? Homem. Então, veja que quem gera o desequilíbrio na natureza, quem foi? Na cadeia alimentar, quem foi? Por quê? O homem pecou. Tudo isso vem como consequência direta do pecado lá atrás de Adão. Então, isso daí faz com que esse desequilíbrio seja gerado pelo homem. O homem cria coisas boas. Da coisa boa que ele cria, ele transforma em má. A bomba. Por que a bomba foi criada? Para destruir as rochas. Aí tinha que fazer a ferrovia, tinha que destruir as rochas. Beleza. Aí ele falou, opa, se destrói as rochas, vamos pegar e colocar, né? TNT, vamos criar uma bomba ali, a gente vem no avião, só... Aí não destrói só a rocha, não. Destrói uma cidade toda. Quem é que pensa nisso? Que o coração do homem é mau. Aí ele começa a cogitar maus pensamentos. Opa, pastor, e por que o senhor está dizendo isso? Porque à medida que a palavra de Deus vai entrando e cucando aqui na minha cabeça, esses pensamentos maus vão dando lugar para pensamentos divinos. Vamos lá em Colossenses. Colossenses 3. Recomendação bíblica para nós. Colossenses 3, de 1 a 4. Quando eu falo que o homem gera o desequilíbrio. Quem gosta de carne aí, levanta a mão, por favor. Eita, rapaz, um bocado de gente carnívora aqui dentro de Monte Hermano, né? Só um pouquinho. Maminha, picanha.
Mais ou menos, Bruna? Mais ou menos. Quem troca um prato de picanha por um prato de leguminosas? Leguminosas engorda, né? Lição de casa para vocês semana que vem. Lá em Gênesis 3, leiam e pesquise qual era a cadeia alimentar que Deus tinha dado a Adão e a Eva. Gênesis 3. Pesquise lá a cadeia alimentar. Era? Vocês vão ter uma surpresa, sabia? Eu só vou dar como diz hoje, só vou dar um spoiler. Não tinha carne. Não tinha carne. O que acontece? Como o homem, quando Adão peca, o homem sai do propósito de Deus, o corpo. Porque, meus irmãos, entenda, nós fomos criados por Deus para sermos eternos. Só que com o pecado, o corpo começou a perde vitalidade. Por quê? Porque ele começou a viver para morrer. Então, o nosso corpo chega uma hora que ele começa a se preparar para a morte. E aí o que acontece? Fonte de proteína de reposição para o corpo está aonde? Nas carnes animais. Mas biblicamente não tem necessidade. Por quê? Porque não existia morte até Adão pecar. Por isso que a fonte alimentar era frutas e verduras. Então veja como é interessante. Então quando você olha lá, vê que depois que Deus institui, vê, começa a Gênesis, aí começa o sacrifício de carne. Aí o povo começa a comer carne. Mas no início, o nosso corpo, ou melhor, quando Deus criou, o nosso corpo não tinha necessidade de carne. Vê como são as coisas. Por isso que essa onda, né, de vegetarianos, de veganos, e aí o vegano ainda é até mais radical do que o vegetariano. Aí muita gente fala assim, mas é perigoso ter algumas deficiências no organismo. É, por quê? Porque hoje o nosso corpo necessita. E aí eles tomam alguns suplementos vitamínicos para repor a falta da proteína da carne. Tá? Mas depois leiam, façam essa pesquisa que é muito interessante. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Olha a recomendação. Não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui está falando do arrebatamento e transformação dessa natureza carnal em corpo de glória. Então, qual é a recomendação? Pensar nas coisas lá do alto. Agora, eu só consigo pensar nas coisas lá do alto quando eu conheço as Escrituras. Então, por isso que a Bíblia, veja que a forma de funcionamento da Bíblia vai se encaixando. Quando diz assim, olha, medite na minha lei de noite, por quê? Porque o meu pensamento vai ser tomado pelas coisas do Senhor, e à medida que os meus pensamentos vão ser tomados pelas coisas do Senhor, eu vou pensar nas coisas do Senhor. Isso vai me preparar para o arrebatamento da igreja. Por isso a necessidade do crente estar sempre meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra. Por isso o pastor Cláudio insiste tanto. Nunca leu a Bíblia toda? Comece. Ah, pastor, mas é cansativo. Leia em pé, leia andando, mas leia. Mas leia. É para o nosso crescimento. Seguindo. Vire aí, Ailton, por favor. Essa mensagem
espalha-se por toda a terra. Vamos lá, volta em Salmos. Salmos 19, 4. Salmos 19, 4. Diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então veja que essa glória de Deus revelada por meio da natureza, ela atinge toda a terra. Olha como é interessante. No mundo todo é cercado por mares, né? Quem já ouviu falar em tsunami no Brasil? Na América do Norte? Na Europa? Onde é que tem tsunami? Na Ásia, principalmente em países que são muçulmanos. Já repararam isso? Quais são os países que são mais fáceis de entrar com o evangelho? Os céus proclamam a glória de Deus. A mesma glória que serve de exaltação ao nome do Senhor, a natureza também pode servir de juízo de Deus. Qual foi o primeiro tsunami no mundo? O dilúvio. Dilúvio. Ali foi o quê? A natureza sendo usada por Deus como juízo. Ele não é o governador? Ele não tem o controle de todas as coisas? Então você fala assim, água, sobe ali. A água vai subir. Sol, esquenta mais ali. Pastor, e Deus faz isso? Mas Deus é amor. Deus é amor. Oi? O fogo é um elemento da natureza. Pelo fogo. Então Deus também utiliza. Por quê? A natureza não revela a glória de Deus. Então a natureza também serve como juízo do Senhor. Por isso, dilúvio. Por isso, fogo do céu, Sodoma e Gomorra. Por isso, lá no Velho Testamento, a terra abre e engole toda. Não foi só o homem, não, viu? Foi toda a descendência. Deus exterminou uma família por desobediência. Ah, pastor, mas no Novo Testamento é graça, é graça, é graça, é graça. E, meus irmãos, quem diz que graça anula juízo de Deus? Ananias e Safira. Essa história está onde? No Novo Testamento. Tempo da graça. Deus exerceu juízo? Todas as vezes que Deus tiver que exercer juízo, ele vai exercer juízo. E isso altera o amor de Deus por nós? Não. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem? Estão vendo? Então, porque muitas vezes nós pensamos, e falamos assim, os céus proclamam a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Proclama. É exaltação ao nome do Senhor. Mas a mesma natureza que proclama, ela pode servir de juízo. E juízo exercido por quem? Por Deus. Vê. Olha aí. Aqui, hein? Aqui. E não vai longe. Quem já foi para Alagoas? Alagoas tem a Nova Orla, que é muito bonita por sinal. Alagoas não, Sergipe. Sergipe, Aracaju. Tem a Nova Orla, lindíssima. Aí eu estranhei porque assim, tem a calçada, calçadão, tem os restaurantes. Meus irmãos, a par de areia é gigantesca.
até chegar no mar lá. E eu, né? Nascido em Brasília. Aí quando cheguei em Aracaju, eu falei assim, uai, por que assim? Como estava no evento, quando acabou, aí o rapaz estava comigo e falou assim, amanhã eu mostro pro senhor por quê. Aí me levou na antiga orla. O mar destruiu tudo. É o que está acontecendo em Pau Amarelo aqui. Está acontecendo em Olene, uma parte de Paulista. E não vai longe, não. Jaboatão ali também está acontecendo isso. Então, as águas também podem servir de juízo de Deus? Sim. Por quê? O controle está na mão dele. Ele é o governador. É aquela parte final de Fortaleza. É verdade. Fortaleza também. É verdade. E veja que aquela parte lá, antigamente também era praia. Então, os irmãos veem que Deus, para minimizar, é o que estão fazendo em Jaboatão aqui, para minimizar o avanço. Então, aí os irmãos começam a perceber que a natureza está servindo de juízo de Deus para a nação. Para a nação, não. Para o mundo. A grande verdade é que não é só para a nação, não. É para o mundo. Se a gente assusta o que aconteceu em Petrópolis, se vocês olharem nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás lá, aqui desbarranca morros, né? Lá é aqui é vendaval, lá é, como é que é aquele? Tornado. Passou um tornado lá, meu irmão, arrastou tudo. Que isso? É a natureza servindo como juízo do Senhor. Sim, isso, exatamente. Aquecimento global é o peso da industrialização. É CO2 na atmosfera, vai desfazendo a camada de ozônio, que é a proteção natural contra o aquecimento, destrói e vai aquecer mais. Se aquece mais, os polos vão derreter. Polo Sul, Polo Norte. Se as águas de lá estão derretendo, vai para onde? Para os outros mares. Aí o volume d'água, entenderam? Graças a Deus, que a Bíblia diz que a água não será mais destruída por água. Mas isso não quer dizer que Deus não possa se utilizar da água como juízo dele. Ok? Então, nós precisamos ter entendimento disso. Hoje não vai dar, mas semana que vem a gente vai lá em Pedro e os irmãos vão ver como é que a terra vai ser destruída. Essa terra de pecado. Tá? Pastor Clóvis, mas é no Salmo 19, meu irmão, os céus proclamam a glória de Deus. Estão vendo como é grande o entendimento que nós precisamos ter dessa passagem? Porque muitas vezes nós temos uma visão simplista e falamos assim, não, tudo foi criado por Deus. É verdade. Serve para o louvor da glória do Senhor, mas Deus também pode se utilizar deles como juízo. Deus vai destruir a terra também por meio de uma ação da natureza. Amém? Guardem isso. Deus abençoe. Semana que vem nós continuaremos. Vamos ficar de pé. Diácono Justino vai estar orando, encerrando. E logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Meus irmãos, Diácono Justino, semana passada, me perguntou se poderíamos disponibilizar a primeira parte do estudo do livro da Igreja com Propósito. Se você quiser disponibilizado, pode falar com o irmão Eilton, pré-diácono Eilton, pré-diácono Eilton vai disponibilizar. E o estudo de Salmos, pastor, também pode ser disponibilizado sem problema nenhum. Só esteja preparado, que se eu não me engano é cento e quantos slides aí? É 120? Veja aí, do ladinho. 143 slides, e isso é porque a gente está só no Salmo 19, tá bom? Então imagina a gente chegar aos 150, vai dar alguns slides mais aí. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto está sendo feito nesse lugar. Ó Pai, nesse momento temos te pedindo também, ó Deus, que use das suas misericórdias para que a cada dia mais teus servos, Senhor, possa abrir, ó Pai, o seu coração e o seu entendimento para receber justamente, Pai, esses estudos nas suas vidas, que eles possam a cada dia absorver, ó Deus, cada palavra, cada assunto, cada feitio, Pai, que o Senhor quer para nós. Ó Deus, para que isso possa se multiplicar em nós, o teu amor, a tua vontade, o teu desejo, que nós possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, Pai. Abençoa cada um dos teus servos que chegaram aqui nesta noite. Abençoa cada um, ó Deus, com bênçãos do céu, Senhor. De abençoar, Senhor, com a tua palavra, agora que essa palavra possa permanecer em nós a cada dia, a cada momento, e que nós possamos desfrutar para a glória do teu nome. Despede, Pai, cada um de nós para as suas casas, assim como tu sucesso dessa noite, da tua proteção, nos protege, ó Deus, não só essa noite, mas toda a semana, que temos a semana em paz, Senhor, que possa, ó Deus, a cada dia mais estarmos confiantemente sobre a tua palavra, Pai. Nesta noite, tudo isso que pedimos, entregamos nas tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Só para esclarecer um pouquinho mais para os irmãos, o estudo de Salmos, ele é um estudo inspirativo, ok? O estudo da Igreja com Propósito é um estudo instrutivo. Por isso que a gente está intercalando entre um instrutivo e um inspirativo. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, seja agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.